Olá, vamos começar mais uma videoaula do curso de Graduação em Odontologia da disciplina de Odontologia para Bebês e o tema de hoje é anquiloglossia. O esquema da aula foi dividido em partes. Primeiramente vamos falar sobre a língua, depois sobre a definição de freio lingual. Falando sobre anquiloglossia, o assunto foi dividido em definição, diagnóstico, as consequências da anquiloglossia e o tratamento. A língua é um órgão móvel formado por músculo esquelético. Ela se liga à cartilagem hyoide, à mandíbula e aos processos estiloides do temporal. Restrições no seu movimento vão comprometer as funções orofaciais e a saúde de todo o sistema miofuncional. E o que isso impacta no aleitamento? Tem tudo a ver. Por quê? Porque para realizar o aleitamento materno, o bebê precisa estar com boa mobilidade na sua língua. Então, caso haja restrições no movimento da língua, a consequência é desmame precoce e futuramente perda do peso e o bebê ficando com baixo peso. Agora vamos falar sobre o freio lingual. O freio lingual é uma prega de membrana mucosa que conecta a face sublingual da língua ao assoalho da boca, permitindo ou interferindo nos movimentos e funções da língua. O freio lingual ele é formado por tecido conjuntivo fibrodenso, fibras colágenas, elásticas e musculares, vasos sanguíneos, células gordurosas e fibras superiores do músculo genioglosso. Bem, falamos sobre língua e falamos sobre o freio lingual. Agora vamos à definição de anquiloglossia. O que é anquiloglossia? Anquiloglossia nada mais é do que quando esse freio lingual ele se apresenta anormalmente curto e ou espesso ou delgado. Essa malformação ela pode variar na espessura, na elasticidade, na densidade e no local de fixação. E por que ocorre a anquiloglossia? Para explicar a anquiloglossia, vamos voltar ao período embrionário. Então, a anquiloglossia ela ocorre quando uma porção de tecido embrionário, que deveria ter sofrido apoptose, ela permanece na face sublingual da língua, causando alterações na sua inserção ou no seu comprimento, e com isso, as restrições no seu movimento normal. Quais são as consequências da anquiloglossia? A anquiloglossia ela afeta diretamente na amamentação. Por quê? Para realizar o movimento de sucção, o bebê ele precisa ter sua língua solta, com mobilidade. Então vamos falar um pouquinho agora sobre aleitamento materno. Para entrar nesse tema, se faz necessário a gente falar um pouquinho sobre as funções orofaciais. Então vamos falar sobre elas. Falando sobre as funções orofaciais, quais são elas? Elas são sucção, deglutição e respiração. A sucção ela é a função orofacial mais importante. Ela ocorre de forma reflexa no bebê até os 4 meses de vida. Na vida intrauterina, ela começa a se desenvolver na 15ª semana e na 32ª ela já está totalmente formada. Então o bebezinho já lá na barriga, na 32ª semana, já consegue fazer a sucção. Como deve ocorrer então? Com a coordenação dos reflexos orais, vedamento labial da boquinha do bebê, uma adequada movimentação da língua, alternando ritmo e pausas, e uma coordenação entre os movimentos de sucção, deglutição e respiração. Deglutição. Deglutição é a função oral responsável por transportar o alimento da cavidade oral até o estômago. Na vida intrauterina, ela começa a se formar na 9ª semana. Vai se desenvolvendo, na 34ª já está quase toda desenvolvida, né? E na 38ª já se apresenta em ótimas condições. É uma função estritamente ligada à sucção. Então, a deglutição, logicamente, só ocorre quando há sucção. E até os 3 meses de vida do bebê, ela ocorre de forma reflexa. Então, a sucção, ela é reflexa até os 4 meses de vida e a deglutição, ela é reflexa até os 3 meses de vida. Respiração. Respiração, ela é a função orofacial essencial à vida. Se inicia a sua formação na 16ª semana e, ao nascer, o ar penetra as vias aéreas do bebê. Ele realiza
o recém-nascido apenas respiração nasal. Falando sobre a amamentação ela proporciona os movimentos de anteriorização e posteriorização da mandíbula, e isso vai estimular a respiração nasal, exercitando o circuito neurofisiológico do bebê e o funcionamento de todo o sistema respiratório. Falamos sobre as funções orofaciais, sucção, deglutição e respiração, e vamos falar agora sobre o leite materno. É importante falar sobre o leite materno, por quê? Porque esse assunto está totalmente ligado à questão da anquiloglosia, já que o impacto desse problema vai se refletir justamente na qualidade da amamentação. Então, falando sobre o leite materno, o aleitamento ele é recomendado pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde como exclusivo até os 6 meses de vida do bebê e como um alimento complementar até os 2 anos de vida. Qual a importância do aleitamento materno? Ele está totalmente relacionado com a maturação do sistema perioral do bebê e de todas as suas estruturas orofaciais. E também, logicamente, com a nutrição do bebê. O leite materno é o alimento mais completo que existe. Além da questão nutricional, o aleitamento materno está relacionado com o vínculo afetivo mãe e filho. O aleitamento materno, e também chamado de sucção nutritiva, então vai favorecer o crescimento e desenvolvimento dos maxilares do bebê, bem como dos músculos labiais e linguais. Isso vai ocasionar um equilíbrio oclusal, tá? E também o remodelamento das articulações, das ATMs. Então, o que ocorre no momento da sucção nutritiva? A mandíbula, ela baixa, abocanha o mamilo e a auréola, tá? Ocorrendo protrusão e canolamento da língua. Com isso também ocorre a contração das bochechas e extração do leite. Assim, para que a amamentação seja efetiva e de qualidade, a pega do seio da mãe deve estar correta. Vamos observar agora nessa figura quais são as características de uma boa pega. Os sinais indicativos de que a criança está mamando de forma adequada são: o pescoço do bebê, ele deve estar ereto ou um pouco curvado para trás, sem estar distendido. O corpo da criança está voltado para o corpo da mãe, ou seja, a barriga do bebê está encostada na barriga da mãe. Todo o corpo do bebê recebe essa sustentação. O bebê e a mãe devem estar confortáveis. A boa pega ocorre então quando a boca do bebê está bem aberta, tendo um formato de boquinha de peixe. O queixo está tocando o seio da mãe. O lábio inferior do bebê fica virado para fora. Assim, há mais areola visível acima da boca do que abaixo. E ao amamentar, a mãe não sente dor no mamilo. Um sinal importante é a bochecha do bebê ficar cheia de leite quando suga o seio. Vamos comparar agora, através dessa imagem, a diferença entre a pega correta e a incorreta. Na pega correta, como acabamos de verificar na imagem anterior, a característica é a boca no estilo de peixinho, a areola totalmente coberta, não dói e o bebê fica satisfeito, mama mais e cansa menos. Já na pega incorreta, o bebê não consegue retirar leite suficiente do peito, a boca fica murchinha e a bochecha não fica cheia de leite. A areola fica de fora, dói, causa fissuras no seio. O bebê não se sente satisfeito, mama menos e cansa mais. A sucção nutritiva vai então favorecer o crescimento e desenvolvimento dos maxilares e também dos músculos labiais e linguais do bebê, gerando um equilíbrio oclusal, bem como o remodelamento das ATMs. O que vai ocorrer na sucção nutritiva? A mandíbula, ela abaixa, abocanha o mamilo e a auréola, ocorrendo protrusão e canolamento da língua, contração das bochechas do bebê e extração do leite. O aleitamento materno vai então favorecer a maturação e o posicionamento dos músculos mastigatórios,
Quais são eles? Os músculos mastigatórios são o temporal, que está relacionado com a retrusão da mandíbula, o pterigoideu lateral, que está relacionado com a propulsão da mandíbula, o miloioideu, com a deglutição, os masséteres, com a sucção, e os orbiculares dos lábios superior e inferior, que estão relacionados com o crescimento e o desenvolvimento da região anterior do sistema estomatognático. Falando então sobre as variações da nomenclatura da anquiloglossia, na literatura há muitos nomes. Então, o freio lingual, com uma alteração, também pode ser chamado de espesso, mucoso longo, de fixação mandibular, hipertônico, curto, curto com inserção anteriorizada, longo, apertado, mucoso curto, tongue tie, língua aderente. Mas o termo mais conhecido com relação à anquiloglossia é também a língua presa. Vamos falar agora sobre o diagnóstico da anquiloglossia. O diagnóstico ideal é que ele seja precoce, desde a maternidade. Existe uma lei, que é a Lei 13.002, de 20 de junho de 2014, que traz a necessidade de se fazer o teste da linguinha na maternidade, pelo profissional fonoaudiólogo. Então, essa lei ela traz o denominado protocolo de avaliação do frênulo da língua em bebês. Existe um consenso entre os fonoaudiólogos de que esse teste da linguinha deve ser realizado desde a maternidade. Caso não seja realizado na maternidade, é importante que haja um acompanhamento da mãe com relação a essa dificuldade na amamentação. E aí você, excluindo as questões iniciais de dificuldade na pega, é necessário que haja um acompanhamento multiprofissional, uma avaliação pelo odontopediatra, ou pelo pediatra, ou pelo otorrinolaringologista, para que haja principalmente o diagnóstico precoce. Qual a importância, então, da detecção precoce das alterações do freio lingual? Essa importância tem tudo a ver com a prevenção do desmame precoce, porque você descobrindo anquiloglossia precocemente, esse bebê vai ser encaminhado também de forma precoce e eficiente para o tratamento e, consequentemente, o problema não vai interferir no aleitamento materno. E para finalizar, vamos falar sobre o tratamento da anquiloglossia. O tratamento se dá com a cirurgia denominada frenotomia lingual. Essa cirurgia ela é relativamente simples, porque, diferente da frenectomia lingual, na qual é necessário realizar a divulsão dos tecidos e a sutura, na frenotomia, como o tecido ainda está fininho, apenas o pique da língua é suficiente para o tratamento. Observando a imagem de uma mesa clínica montada para a cirurgia de frenotomia lingual, percebemos os seguintes itens: anestésico tópico e também o injetável, de preferência a lidocaína, tesoura de qualidade afiada e de ponta fina e a gaze para hemostasia. Vamos acompanhar agora, através das fotos, a sequência cirúrgica da frenotomia lingual. Primeiramente, faz-se a aplicação do anestésico tópico com rolinho de algodão por 1 minuto no local onde será injetado o anestésico. Depois, aplicação de pequena quantidade do anestésico na inserção lingual do freio. Após isso, fazer o pique da língua com a tesoura. Quando se fala pique da língua, é cortar o freio lingual, a prega de membrana mucosa que está mais aderida. É importante salientar que o auxiliar deve ser alguém que tenha um bom manejo técnico para que faça de forma eficiente o levantamento da língua e assim o profissional que vai realizar o pique tenha uma boa visualização do freio lingual. Após o pique, fazer hemostasia com gaze. A mãe pode e deve amamentar o seu bebê logo no pós-cirúrgico. Assim, ele ficará mais calmo, bem como já será possível avaliar mudanças na pega. Recomenda-se a mãe não amamentar o bebê nos momentos antes da cirurgia, para que quando esta acabar, ele tenha fome e vontade de sugar o seio
e assim o profissional poder avaliar os movimentos da língua na pós-cirurgia. Vamos acompanhar agora a cirurgia de um bebê que foi realizada no Centro de Especialidades Odontológicas do município de Camaçari, Bahia. Nesse vídeo podemos observar a importância do manejo técnico profissional, pois apesar de ser uma cirurgia relativamente simples, com poucos passos técnicos, é importantíssimo o bom entrosamento entre o profissional que irá realizar a cirurgia e o profissional auxiliar, pois caso a língua não seja bem distendida ou o bebê não seja bem estabilizado, há dificuldade na hora do corte. Ele tá mexendo muito, Cris. Vê se você consegue dar uma travadinha no olho. Lavar mais o dedo assim pra baixo. Não é mais na cabeça, não, mais na língua. Já nesse vídeo, a cirurgia está sendo realizada em uma criança maior com 1 ano e meio de idade. É possível observar uma maior dificuldade da família em estabilizar a criança, bem como uma maior dificuldade da equipe técnica de realizar a cirurgia, pois ela sendo maior, ela tem uma maior resistência também. Assim, podemos reafirmar a importância do diagnóstico precoce, pois ele tanto interfere na questão da prevenção do desmame precoce, ou seja, quanto mais cedo, melhor, para que a criança não tenha dificuldades na amamentação e assim a mãe não seja desestimulada a continuar o aleitamento materno. E para finalizar a videoaula de hoje, vamos assistir o vídeo da amamentação ocorrendo no pós-cirúrgico imediato da frenotomia lingual. Aqui. A cirurgia ela pode ser realizada em nível ambulatorial, com a participação do responsável. A técnica utilizada para estabilizar a criança é a chamada joelho a joelho, em que o profissional auxiliar que vai estabilizar a língua se posiciona junto com a responsável, encaixando as pernas joelho a joelho, como o nome da técnica diz, e assim é possível estabilizar o bebê. O profissional que irá realizar a cirurgia se localiza ao lado e assim tem uma melhor visão do campo cirúrgico. Aqui nessas fotos podemos observar o aspecto do freio lingual antes da cirurgia, em que ele se mostra curto e aderido e, segundo o relato da mãe, causando desconforto e dificuldade na amamentação, e a foto do pós-cirúrgico imediato. Finalizando a nossa aula, o que é mais importante saber com relação à anquiloglossia? O ponto-chave é o diagnóstico precoce. Então, esse bebê ele deve ter a oportunidade, essa família deve ter a oportunidade de ser avaliada por um profissional ainda no início do processo da amamentação e assim, identificando a necessidade, a cirurgia ser realizada e não haver interferência no processo do aleitamento materno. Assim terminamos a videoaula de hoje. Até a próxima!